livro de Números começa com organização. Deus manda Moisés contar o povo, tribo por tribo, separando os homens aptos à guerra. Mas não era apenas um senso comum. Era um chamado ao preparo, à prontidão, à responsabilidade de ser povo de Deus. E como povo, precisamos saber quem somos, onde estamos, para nos levantarmos preparados para cumprir seu propósito. A tribo de Levi, porém, não entra na contagem militar. Eles são separados para cuidar do tabernáculo, das coisas santas. Embora nem todos façam o mesmo, cada um tem uma função valiosa no reino. Há os que guerreiam, há os que servem no sagrado, e ambos são essenciais. Não deve existir favoritismo, mas pessoas dispostas a fazerem com excelência o que Deus os chamou para fazer. Deus orienta sobre o acampamento e a marcha do povo. Cada tribo tinha um lugar específico para acampar e outro para partir. Tudo era feito com ordem, para que a presença do Senhor estivesse sempre no centro. Será que Ele está mesmo no centro das nossas vidas? Será que permitimos que Ele se encaixe no meio de tantas tarefas da nossa rotina? Ou estamos marchando sem direção, fora de posição e, o pior, desprotegidos? Quando os levitas são consagrados e separados por famílias para tarefas específicas, como os gersonitas, que cuidavam das cortinas, os meraritas, ao cuidarem da estrutura, e os coatitas, dos utensílios sagrados, vemos o quanto Deus vê e valoriza o serviço nos bastidores. Sem eles, a tenda não se moveria, e a tenda era a representação de sua presença no meio do povo. Era um trabalho difícil, mas de um valor inestimável. Deus dá valor no que é feito com zelo, mesmo que ninguém mais perceba. Servir em silêncio, com fidelidade, é tão espiritual quanto pregar em alta voz. No reino de Deus, a importância não se mede por visibilidade, mas por obediência. Números começa com ordem, consagração e preparo, porque promessas não se vivem no improviso. Antes de conquistar, é preciso alinhar o coração, ajustar a rota, aprender a ouvir e obedecer. O deserto, mais do que um caminho, é uma escola. Ali, Deus trata a alma, expõe a murmuração, confronta a incredulidade e fortalece a fé dos que permanecem. Ele ainda faz isso conosco hoje. E talvez você esteja aí, num deserto pessoal, sendo preparada. Não despreze esse tempo. Antes de grandes promessas, o Senhor nos chama a uma fé madura, obediente, que caminha mesmo sem entender, que confia mesmo sem ver, porque a verdadeira terra prometida só é herdada por aqueles que primeiro se deixam transformar. Antes de colocar o povo em movimento, Deus purifica os levitas e os separa para o serviço. Caminhar com o Senhor exige preparo. Ninguém é enviado sem antes ser moldado. A nuvem que guiava Israel começa a se mover, e com ela o povo parte do Sinai. Deus dá instruções claras. Quando a nuvem para, eles acampam. Quando se levanta, seguem. Simples, mas o coração humano nem sempre acompanha com obediência. Logo surgem queixas. Primeiro, pela comida. O maná, provisão divina, passou a ser desprezado. Queriam carne e até sentem saudades do Egito, esquecendo que lá eram escravos. Deus nos liberta para o novo. Não podemos desejar voltar ao que nos aprisionava só porque o presente parece difícil. Mas então por que Deus cede ao pedido deles? Às vezes, Ele até atende pedidos insistentes, não para agradar, mas para nos mostrar que o que queríamos tanto não era o melhor. Quando Deus derrama seu espírito sobre 70 anciões, 2 deles, Eldade e Medade, profetizam fora do acampamento. Josué, zeloso, pede que Moisés os proíba, mas Moisés responde com sabedoria: quem dera todo o povo fosse profeta. Esse ciúme fica mais sério quando Miriam e Arão se voltam contra Moisés. A queixa, a princípio, era sobre sua esposa, mas o verdadeiro problema era outro. Por acaso o Senhor só tem falado por meio de Moisés? A inveja ministerial aparece, agora dentro da própria família. Linde o seu coração, nenhum dom é exclusivo. Na verdade, eles são inclusivos. Eles unem um povo que busca por um único objetivo: glorificar ao Senhor. Ministério é graça compartilhada. Em Cades Barneia, espias voltam da terra prometida com bons frutos, mas também com medo. Só Josué e Caleb creem que podem conquistar a terra. Os outros espalham incredulidade entre o povo.
povo. E estes logo se desesperam, choram e querem voltar ao Egito mais uma vez. Mas quem não confia não herda. A incredulidade os manteria girando no deserto. Só avança quem caminha por fé. Mesmo depois da incredulidade do povo, Deus continua guiando com graça. Ele dá leis sobre ofertas, mostrando que apesar das falhas, ainda havia esperança e futuro. E também reafirma a seriedade da obediência às suas leis quando um homem quebra o descanso obrigatório do sábado. Pode parecer duro, mas não se tratava apenas de regras por si só, mas de respeito e temor por quem as determinou. Corá, Datã e Abirão se rebelam contra Moisés e Arão. Alegam igualdade, mas o problema não era esse. Era insatisfação e sede de controle. O Senhor intervém e a terra se abre, engolindo os rebeldes. Deus deixa claro que ministério não é lugar de disputa de poder, mas de submissão ao seu chamado, e mostra de forma clara e firme que ele mesmo é quem escolhe. Uma praga então se espalha nos demais como castigo, e no meio dela, Arão corre com o incenso e se coloca entre os mortos e os vivos. Um retrato de nosso Jesus, nosso sumo sacerdote, que intercede quando tudo parece perdido. Para acabar de vez com as dúvidas de que Arão era o escolhido de Deus, o Senhor pede que cada líder traga sua própria vara e a coloque diante da Arca da Aliança. A que florescesse simbolizaria sua escolha. E então, a vara de Arão floresce. O que era seco produz vida. Não há nada que o nosso Senhor não possa fazer. Seu poder não se limita às nossas compreensões. Reverter o impossível é sua especialidade. O ritual da novilha vermelha, trazendo purificação através de sangue e água e limpando os impuros, aponta para o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Imaculado que nos purifica por completo. Após a morte de Miriam, duas reclamações se seguem. A primeira foi por falta de água. Moisés, cansado, desobedece. Fere a rocha quando deveria apenas falar. E isso custará caro. Ele não poderá entrar na terra prometida. Obedecer parcialmente ainda é desobedecer. O Senhor não é Deus de meias palavras, assim como não devemos ser filhos de obediência parcial. Sim, sim, não, não. Tudo o que passa disso é procedência do maligno. Não se esqueça. A segunda é ainda pior. Eles desdenham do maná e o chamam de comida miserável. O confronto que antes era contra os líderes, agora é direto com Deus. E isso é muito sério. Serpentes venenosas invadem o acampamento e muitos morrem. Mas ao clamar, Deus oferece uma cura improvável. Uma serpente de bronze erguida num poste. Quem olhasse para ela, mesmo ferido, viveria. Jesus mesmo se compararia a essa imagem em João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O deserto revela o que há no coração, mas também é lugar de correção, graça, cura e transformação. A salvação hoje ainda acontece da mesma forma. Quando mesmo feridos pelos nossos próprios erros, decidimos olhar para Cristo com fé, Ele nos purifica e nos cura por completo, pois só nele encontramos vida eterna. O povo de Israel segue sua jornada rumo à terra prometida, e enquanto acampam em Moabe, o rei Balaque, temeroso, busca por um profeta pagão chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Apesar de suas falas parecerem santas, Balaão se utilizava de encantamento e magia para realizar seus trabalhos. Tais práticas eram estritamente proibidas e condenadas pelo Senhor. Durante o caminho, o Senhor sonda o seu coração e vê suas intenções ocultas, e então usa sua própria jumenta para confrontá-lo. É interessante observar que o fato de só ela conseguir ver o anjo do Senhor já demonstra que ela possuía mais discernimento espiritual que o próprio. A advertência é clara. Mesmo diante de homens poderosos, quem governa todas as coisas é o Senhor. Obedecer é sempre mais importante que qualquer recompensa. Balaque acreditava que poderia manipular os deuses para fazer o que ele quisesse, desde que tivesse a pessoa certa para operar a manipulação.
maldição. Mas mesmo pressionado, Balaão só consegue liberar bênçãos, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Balaão entende que o Senhor é um Deus soberano, que as pessoas não podem manipulá-lo. É interessante que até mesmo um pagão foi capaz de entender isso, e há hoje quem se diz cristão achando possuir esse poder. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao contrário do que pensava Balaque, Deus não era como seus deuses pagãos, que se comparavam aos seres humanos, caprichosos, inconstantes e que quebravam suas promessas. Mas o Deus de Israel era fiel e transformaria toda maldição em bênção. Mesmo sem conseguir amaldiçoar, Balaão ensina os moabitas a seduzirem o povo. Isso é inclusive mencionado em Apocalipse 2:14. Israel cai. Se misturam com mulheres estrangeiras e se curvam a ídolos. Deus se ira e uma praga se espalha. Até que então Finéias, neto de Arão e sacerdote, se levanta com zelo e interrompe o pecado. O sangue que cessa a praga dessa vez não é de animal, mas dos próprios pecadores. Deus honra sua atitude e faz com ele uma aliança de paz e sacerdócio perpétuo. Não permaneça indiferente de situações que desonrem o nome de Deus. Não seja conivente com o pecado. Deus pode até não precisar da nossa ajuda, mas com certeza não aprova a nossa covardia. Após esses acontecimentos, a geração incrédula do Egito havia morrido, e com isso um novo recenseamento é feito. Uma nova geração estava se levantando e o tempo no deserto estava chegando ao fim. Moisés contou com a ajuda de Eleazar nessa tarefa, filho de Arão, que após a morte do pai, assume seu lugar como sumo sacerdote do povo de Israel. No âmbito espiritual, Cristo encerra esse ciclo de passagem de autoridade, se tornando o último sumo sacerdote, pois ele vive para sempre e não necessita, portanto, de sucessores. O tempo de Moisés está chegando ao fim. Por sua desobediência ao ferir a rocha e tomar para si a glória do milagre, ele não entrará na terra prometida. Mesmo assim, com humildade, ele ora pedindo ao Senhor que escolha dentre o povo um novo líder. Josué, então, é escolhido como seu sucessor. Antes disso, alguns capítulos anteriores, Oséias, que significa Ele salva, se torna Josué, que significa o Senhor salva. Vemos que previamente sua identidade, ao ser mudada, seria um eterno lembrete de que é Deus quem ocupa o lugar de liderança e de salvador. Homem nenhum, por si só, é detentor deste poder. O episódio de Moisés deixa claro isso. Nosso anseio por grandezas e reconhecimento pode nos fazer morrer no deserto sem alcançar a terra prometida. Não importa o quanto sejamos preparados, ousados ou escolhidos, não possuímos em nós mesmos lugar de glória. Toda conquista, todo chamado, toda liderança só faz sentido se for sustentado pelo nome do Senhor. É só debaixo dessa verdade que caminhamos com segurança, mesmo no deserto. Enquanto a terra prometida se aproxima, Deus continua preparando o seu povo, espiritualmente, socialmente e territorialmente. Nos capítulos finais de Números, o Senhor detalha os sacrifícios para as ofertas anuais, mostrando que a adoração não é aleatória, mas constante e organizada, e que Deus valorizava a fidelidade diária e não apenas momentos especiais. Ele também estabelece leis sobre votos, revelando a seriedade das palavras que saem da nossa boca. Para o Senhor, prometer é comprometer-se, e quebrar um voto é desonrar o próprio nome. Israel guerreia contra os midianitas, povo que os havia seduzido e os levado à idolatria e à imoralidade sexual. Moisés envia tropas com Finéias à frente, levando os utensílios sagrados, e eles vencem. Batalhas espirituais exigem armas espirituais. Quem luta ao lado do Senhor jamais será derrotado. Nenhum soldado foi morto na guerra. Essa é a diferença de lutar por nossas próprias forças e de quando entregamos nossas batalhas ao nosso general. Nossa autossuficiência certamente nos levará à morte, mas nossa dependência garantirá nossa vitória. As tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés pedem para ficar do outro lado do Jordão, fora da terra prometida. Moisés, a princípio, resiste. Anteriormente, vimos que alguns covardes tiraram toda uma nação da porta da terra prometida há mais 40 anos de peregrinação no deserto. Isso não poderia acontecer novamente, mas eles se comprometem a lutar com seus irmãos até a conquista final. A promessa é para todos, ninguém pode se isentar até que ela se cumpra. O Senhor faz Moisés registrar cada passo da jornada, de Ramassés
ao Jordão. É como se Deus dissesse: lembrem-se de onde eu os tirei e confie para onde estou os levando. O povo é instruído a destruir completamente a idolatria das nações que habitavam a nova terra. Não deveria sobrar vestígio, porque qualquer resíduo de pecado que se tolera hoje cresce amanhã. Fronteiras são delimitadas. Líderes são escolhidos para ajudarem nessa divisão. São separadas cidades-refúgio. Eram locais onde quem matasse alguém sem intenção poderia se abrigar. Eles só sairiam de lá após a morte do sumo sacerdote. O sangue dele faria propiciação do seu pecado, já que sangue animal não era suficiente nesses casos. Jesus, nosso último sumo sacerdote, remiu seu sangue para nos livrar de nossas prisões. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Moisés conclui sua missão. A geração do Egito ficou no deserto, mas uma nova geração, moldada, corrigida e ensinada, estava pronta para entrar. O deserto não é perda de tempo, é processo de limpeza de caráter. É o lugar onde Deus arranca o que nos impede de viver as promessas com profundidade. Ali, ele nos confronta, corrige e também consola. Porque na terra prometida, não entra qualquer um. Entra quem foi moldado, quem aprendeu a depender, quem trocou o orgulho por redenção, a pressa pela obediência, a desconfiança pela fé. Se hoje tudo parece seco, lembre-se, Deus não desperdiça a dor. Esse processo está te preparando para viver o que os olhos não viram nem ouvidos ouviram. A promessa está logo ali, mas antes o seu coração precisa ser moldado.